Estou apaixonado, que esse amor é tão grande. Duas vozes em uma sintonia perfeita. Você a todo instante. Como não se apaixonar por dois talentos natos, João Paulo e Daniel. Quero amar sem pensar, que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. Oh, paixão! Um dueto muito lindo, né? Diferente de todas as duplas, né? Quando você via assim na televisão, João Paulo e Daniel, e esse sorriso abria? Verdade, né? Pra mim é uma alegria, né? Saber que alcançou o sucesso, né? Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Foram 17 anos de união e muitos sucessos. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Milhares de fãs. Pra que ciúme? Vem pra beijar, quem nunca te esqueceu. E em 1997, no auge da carreira, os sonhos dos dois sertanejos do interior de São Paulo foram interrompidos. E ele falava assim, alguma coisa pra você, como irmão, que queria ser um cantor, que queria formar uma dupla? Ele tinha esse sonho? Ele teria muita vontade. Ele parece que já nasceu com aquele dom, inclinado na música sertaneja. Aos 37 anos, João Paulo morreu em um grave acidente de carro. Sente falta daquela voz? Nossa. Se pudesse voltar tudo de novo, né? Há poucos dias do aniversário de João Paulo, quando ele completaria 55 anos, o Domingo Show volta no tempo. Todos os momentos da infância, aonde a gente viveu por vários anos aqui, que acredito foi aqui, nessa fazenda, aonde ele começou a soltar a sua voz e começou a cantar. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Obrigado em me receber. Opa, é um prazer. 18 anos, 18 anos se passam. o tempo não é nada. Não. Esse acidente está na sua cabeça ainda, Paulo? Ah, tá. Esse não sai. O acidente não, mas sim o amigo, o companheiro, a pessoa importante que foi o João Paulo, né? Preparado para falar comigo? Opa, Bora lá então? vamos? Vamos lá. ...12 de setembro, é isso? 12 de setembro.
João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Ele morreu num acidente de carro no quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quando se dirigia para Brotas. Por que você aceitou essa entrevista, essa quebra de silêncio 18 anos depois? Ele foi importante. Ele foi muito importante, muito bom, muito humilde, amigo, companheiro. Ele foi um excelente pai, né? Eu acompanhei bastante tempo. E por que esconder, né? Muitas perguntas em cima de você na época, né? Muitas perguntas e eu não sabia o porquê e o que tinha acontecido. Por que aconteceu esse acidente? Você estava exatamente do lado, no banco do passageiro. Isso. Não era você que dirigia. Não. Você deve estar perguntando o seguinte: Geraldo, o que essa jaqueta, está fazendo em cima da mesa? Você vai saber daqui a pouco. A tua amizade com o João Paulo, antiga, né? É antiga. A gente tinha até muita amizade, não era assim, a gente não era uma amizade do dia a dia, a gente era amigos. A gente foi mais amigo ainda depois que eu comecei a trabalhar com ele. Mas desde quantos anos você conhecia o João Paulo? Eu conhecia desde 13, 14 anos eu conhecia ele, né? A diferença minha de idade dele é pouca. Comecei a trabalhar com ele, eu tinha uns 30 anos mais ou menos. E quem convidou você para... Ele me convidou para trabalhar com ele. Eu viajava com ele, quando chegava em Brotas a gente combinava quem ia para a fazenda, quem ia para a chácara, quem cuidava de uma coisa ou outra. A gente era assim, éramos amigos assim, de pescaria, de ir para a fazenda, passar fim de semana, né? E você resolvia tudo para ele? Era como secretário-geral? Como secretário-geral, não que eu resolvia o que ele pedia, né? O que ele falava, olha, faz isso para mim, eu ia, fazia o quê? E essa contratação sua com o João Paulo foi quando eles explodiram ou antes da... Ele já estava no auge. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei. Eu gostava dessa vida, eu gostava de estar junto com eles, era gratificante. Como que era o João Paulo como pessoa, não como artista? Como pessoa ele era amigo, ele era companheiro, era humilde. Não tinha diferença para ninguém, era companheiro. Você chegou a dirigir o ônibus da dupla? Opa, bastante. Com a dupla dentro? Com a dupla dentro. Você lembra? Me dá um itinerário, me dá um roteiro. Ó, Geraldo, eu fui uma vez de Minas a Brasília ou de... Me dá um... Campo Grande, Naviraí, Goiânia, alguns que eles desciam de avião e a gente ia buscar de ônibus. Naquela época não tinha, era só o ônibus, né? Ou eles iam de carro ou eles iam de ônibus. Eu acabei ficando exclusivo do João Paulo, só ficava com o João Paulo. Aí eu já não dirigia mais o ônibus. E aí ficou diretamente com o João? Com o João Paulo. O João tinha umas esquisitices, assim, é verdade que a questão de roupa, que ele não gostava de vestir roupa branca, não? É verdade? No último show, ele pôs a roupa branca, mas ele não era muito chegado em roupa branca. Na última música, umas 2 músicas antes de terminar, ele me chamou e pediu que eu deixasse pronta a roupa preta dele. Aí ele terminou, ele trocou de roupa, era para mim sair com ele do show, mas eu não saí, ele tinha que sair com a van. E eu fui, ainda me perdi para ir chegar no hotel, o Daniel brincou comigo, tudo. E aí o Daniel pediu ainda que a gente ficasse lá, que o fã-clube estava fazendo uma festinha de aniversário para ele lá, né? Isso no último show? No show do acidente, no último show. Em São Caetano? Em São Caetano. O Daniel pediu para ele? Pediu, mas como ele tinha, ele se importava muito com a família. E ele estava negociando na época uma casa
em Brotas, que ele queria dar mais conforto e mais segurança, porque ele já estava no auge também, ele tinha um pouco de medo, né? Deixar a família, viajar, tudo. E então, quando o Daniel falou que a gente saísse de manhã e participasse da festa, o fã-clube estava fazendo essa festinha lá, né? Ele falou não, que ele queria vir embora. Aí a gente pegou e veio embora. Na noite do acidente, como que vocês foram? De qual cidade que vocês saíram para ir para São Caetano do Sul? Você consegue relembrar como estava o João Paulo no dia do acidente? Foi um dia normal? Ele estava bem? Bem tranquilo, sossegado. Não teve... Não, tranquilo. Saímos fez o show, eu fui com o carro do show, era para ter ido para Brotas no término do show. Aí ele teve que voltar com a van para o hotel. Aí do hotel a gente veio para Brotas. Eu vim... Esse carro, essa BMW, era zero? Zero. Ele tinha comprado em qual cidade? Você lembra? Em São Paulo. Por que ele queria um carro daquele? Quem não queria um carro daquele, né? Ele não falou nada. Não falou nada pra ninguém. Quando chegou lá, ele tava com a BM lá. João Paulo disse pra você que tinha sonhado com um acidente, que tinha pressentido alguma coisa, ou que estava sentindo alguma coisa? Não, não. Alguns dias antes, ligaram para mim, para a família, que o João Paulo tinha sofrido um acidente, alguns dias. Ele tinha ido para a fazenda dele. E eu preocupado, não conseguia contato com ele, nada, peguei meu carro e fui até a fazenda. Aí chegamos lá, ele estava bem, brincamos lá, tal, tudo, não tinha acontecido nada, só esse episódio que teve. Mas ele pressentia alguma coisa, não. João Paulo tinha medo de alta velocidade? Era cauteloso? Como que era ele no volante? Ele era bem no volante. Na nossa linguagem, ele tocava bem. Tocava bem? Tocava bem. Ele pedia para correr? Se você tivesse 80, olha... Não, a gente andava igual. A gente não era de correr, mas também não andava muito devagar também. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Você acha que ele poderia estar fumando na hora? Sei lá, tem hora que eu penso... Será que foi a hora dele, ou fumando, ou comendo, ou com o pneu estourado? Eu não sei. Eu acredito hoje que ele não estava fumando. Eu acredito que o pneu saiu da roda. Isso foi claro. Há 18 anos atrás, quando eu dei uma reportagem na cama do hospital, e eu falei que eu escutava um blam, 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 blam. Eu achava que o pneu estava passando em cima daquele olho de gato na estrada. Passou o pedágio. Tudo bem, foi aonde que eu escutei o barulho, como se estivesse pegando naquela tartaruguinha do centro de pista. Mas na realidade não é, era a borracha do pneu batendo debaixo do paralama. Você ouviu esse barulho? Eu ouvi esse barulho. Como que era? Como se fosse um pneu? Batendo quando você pega as tartaruguinhas no meio da pista, o carro não faz... aquele... Ok. Era mais forte, mais forte. Então eu achava que era aquilo, mas na realidade não era aquilo. Na realidade era o pneu batendo debaixo do paralama do meu lado. Você tem certeza disso? Absoluta. Você acha que isso pode ter causado o capotamento? É claro que sim, porque se o pneu soltou da roda, bateu no paralama, só ficou o aro no chão, o carro não tem atrito, ele escorrega. E ele escorregou até calçar
talvez numa tartaruga dessa daí para poder capotar. Ele encapotou, foi bastante tempo com a porta no chão, depois ele capotou com o teto no chão, aí ele foi tempo assim, depois ele foi encapotando. Você viu tudo isso? Eu vi. Mas esse incêndio, né? O carro ter ficado ensopado, é o questionamento do público até hoje. Então, o questionamento a gente vem saber depois, a gente estudando, olhando, vendo. Por isso que eu falei do catalisador. A água ferve para fazer o café a 90 graus. Imagine um catalisador a 900 graus. O que vai acontecer? Se jorrar um papel que você passar no catalisador, ele pega fogo. Imagine gasolina lavando, porque a tampa do tanque se soltou. Eu estava dentro do carro ainda quando começou a pegar fogo. E eu queria sair do carro e eu estava enrolado no cinto. E eu consegui tirar o cinto enrolou no meu pé e eu saí pela porta de trás. E a única que não tinha vidro, eu saí por aquela. Aí eu peguei, eu falava socorro, socorro, ajuda, ajuda. Então começou a parar caminhoneiro, eu pedi extintor de incêndio. Começou a juntar gente, eu falei, gente, é vida que tem lá dentro, vamos tentar salvar. Essa semana nós perdemos um grande ídolo sertanejo, que foi o Cristiano Araújo. E quando despertar... Quem estava dirigindo, um amigo também, segurança. Como que você acha que deve estar a cabeça desse motorista hoje, que também sobreviveu? Igual a minha. Uma lesão dessa daí, de sentimento, é difícil, é complicado. Remédio é Deus e a recuperação é o tempo. E eu me questiono assim, tipo assim, não que eu seja culpado pela morte dele, mas o sentimento de culpa porque, puxa vida, por que eu conseguia fazer tanta coisa e eu não consegui tirar o João Paulo? Fui questionado mais pela família, né? O que a família perguntou? A família, os irmãos e a mãe, assim, questionava por que não entendia o que era o acidente. Para uma mãe perder um filho, para os irmãos perderem um irmão, né? Então eles questionavam quem estava dirigindo, por que eu não estava dirigindo, que eu era pago para dirigir. Então teve muito questionamento, né? Mas a mãe falava que eu estava dirigindo, eu pulei do carro, aconteceu acidente, eu provoquei acidente, mas isso não me afetou. Inclusive, tem uma ação contra a BMW que diz que a culpa foi da BMW e não minha, e não dele. Você acha que foi uma culpa, aspas, mecânica do veículo? Eu acho. Porque um carro com 3.000 quilômetros, como é que solta o pneu da roda? Um carro com 3.000 quilômetros, como é que solta a tampa do tanque? Perde o porta-mala na pista. Nós não estamos falando de um carro antigo, nós estamos falando de uma BMW. Foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade. Mas existe um culpado? Existe alguma coisa? Deve existir. Se o carro não tivesse se incendiado, você acredita que o João Paulo estaria aqui? Estaria. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que não tinha acontecido nada, porque eu estou aqui. Paulo César, quando você viu aquele carro com o teu amigo João Paulo dentro pegando fogo... Acabou o mundo. É uma coisa que... O que eu estou fazendo aqui, onde que eu estou, o que é isso, por que aconteceu isso. Você fica sem direção, sem noção, você fica atordoado.
você sentiu quando você foi tirado por esse motorista e afastado e olhando o carro em chamas e sabendo que o João Paulo estava lá dentro? Eles seguraram eu deitado, eu queria levantar, eu queria voltar lá no carro. Eles seguraram até a ambulância chegar.